E a palavra de Deus fala que uma tempestade muito forte começa a assolar os discípulos naquele barco. O interessante é que aqueles discípulos, eles andavam o tempo inteiro com Jesus. Eles dormiam com Jesus. Eles oravam com Jesus. Eles comiam com Jesus. Mas naquele momento, naquele instante, por mais que Jesus tenha falado, podem ir para o barco, eles decidiram deixar Jesus e irem para o barco sozinhos. E no meio do mar, no meio da noite, veio uma tempestade. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, e trazer esse contexto para a tua vida, para a nossa vida. Quando nós nos afastamos de Jesus, eu vou repetir, quando nós nos afastamos de Jesus, virão consequências de tempestades. Eu falei lá no início que tempestade vem com ele ou sem ele, mas aí que está a palavra-chave. Tempestades sem ele, muitas vezes não tem saída. Olha, milhões, e eu me arrisco de dizer bilhões de pessoas por esse mundo estão passando agora por uma situação terrível, por uma situação muito difícil, uma tempestade que é um caos. Deixa eu te falar o resultado disso tudo. A diferença do final, a diferença no resultado disso tudo que tem acontecido é Malaquias 3:19. E verão aqueles que são justos, e vocês verão aqueles que são justos são diferentes daqueles que são injustos. A tempestade pode vir, mas se você estiver com Cristo, meu querido, não importa se você está no barco ou fora dele, a tempestade pode vir. Se você estiver com Cristo, Ele te dá o escape. Mesmo que você não esteja no barco, mesmo que você já esteja no mar, mesmo que você já esteja afundando, mesmo que você já esteja naufragando, não importa, porque Jesus, se Jesus está contigo, ainda que você esteja afundando, é Ele, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 14, é Ele como fez com Pedro, que te pega pela mão, te resgata, te dá o escape, te dá a vitória e te salva. Estando com Cristo, você não afunda. A tempestade vem, o dia mau vem, a chuva vem, pode vir o que for, pode vir, mas se eu estou em Cristo, por mais difícil que esteja, Ele me pega pela mão, e me coloca em seus braços. E aqueles discípulos, a chega. A madrugada chega. Aqueles discípulos no meio do mar, em águas profundas, e começa a vir o vento. Vento forte. Ondas gigantescas. Homens experimentados no mar, homens pescadores que estavam acostumados com o mar revolto. Mas para a palavra de Deus nos relatar nos dias de hoje, é porque a situação que aqueles homens estavam vivendo era uma situação terrível. E o barco levando chibatada, açoite, sacolejando. E eu já tive no mar com marolinha, eu já fiquei com medo. Imagina esses homens aqui no alto mar, e aquele barco querendo virar, e aquele subia nas ondas e embicava descendo, e parecia que ia quebrar no meio, aquele negócio todo. Eu imagino que alguns daqueles discípulos, ou quem sabe todos, se lembraram. Estávamos com Jesus.
algumas horas atrás, estávamos com Jesus. E olha a situação que nós estamos vivendo agora. Estamos sem Ele e prestes a morrer afogados, prestes a afundar juntamente com esse barco. Por que nós deixamos Jesus? Por que nós viramos as costas para Jesus? Por que nós não acompanhamos o Mestre? Por que nós não continuamos? Por que nós não continuamos a seguir o Mestre? Agora Ele não está aqui. E olha a nossa situação. É no meio de um mar revolto, com ondas ferozes para nos matar. Quem sabe você aí que está ouvindo a minha voz, está me assistindo, está passando por uma situação muito parecida. A tempestade tem te assolado. O barco da sua vida está prestes a afundar. Os ventos fortes e violentos estão te sufocando. Você mal consegue respirar. E você se lembra, e vem na sua cabeça, e vem no seu coração: ai meu Deus, agora eu estou nessa situação aqui de morte terrível, nessa tempestade cruel, nesse dia difícil, nesses dias difíceis, cruéis. Eu me lembro que eu já estive contigo. Eu já estive contigo. Imagino que a Bíblia não nos relata, mas eu imagino que dentro daquele barco, com aqueles discípulos, aconteceu isso, e imagino que isso pode acontecer na vida de muitos hoje também. Uma oração de desespero, dizendo: ah, Mestre, ah, meu Deus, ah, meu Pai, Cristo, eu estou nessa situação que eu não consigo mais sair, eu não sei mais o que fazer, Pai. Eu te abandonei, mas eu te peço misericórdia. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me pega pela mão, me tira do meio desse furacão, me tira do meio dessa tempestade, Deus. Tira, Senhor. Me tira, Senhor. Essa pode ter sido a oração de algum daqueles discípulos. Quem sabe é a sua oração nesta noite também. Me resgata, Senhor. Me resgata, Senhor. O barco vai afundar e eu vou afundar junto com ele. Me resgata, Senhor. Deus fala que no meio desse desespero, no meio desse caos que aqueles homens estavam vivendo, no meio daquela madrugada fria e violenta, a palavra de Deus fala que o Mestre, Cristo Jesus, sai do monte onde estava, vai ao encontro daquele barco. Mas repare, ele não pega um outro barco para se encontrar com o barco deles. Porque Cristo Jesus, Ele é o Deus do improvável. Guarde isso na sua vida. O teu Deus é o Deus do improvável. A palavra de Deus fala que no meio daquele desespero daqueles homens, no meio daquela madrugada fria, no meio daquele mar, Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Ele não foi nadando, ele não foi mergulhando. A palavra de Deus fala que Jesus foi andando sobre as águas.
aquilo que era problema na vida dos discípulos, aquilo que era morte para a vida dos discípulos, aquilo que era caos para a vida daqueles homens, a palavra de Deus fala que Jesus andou por cima. O teu problema, Jesus anda por cima. Na tua dificuldade, Jesus anda por cima. Na sua adversidade, Jesus anda por cima. Essa tempestade que tem te assolado, Jesus anda por cima e te chama: venha ao meu encontro, venha ao meu encontro, venha ser vitorioso comigo. Eu te pego pela mão se você afundar, mas venha ao meu encontro. Aleluia. A palavra de Deus fala que os discípulos ficaram dentro daquele barco. Isso era o comum a ser feito, ficar dentro do barco. Se eu estivesse no lugar dos discípulos, eu ficaria dentro do barco. Se existia um lugar de mínima segurança para aqueles homens, era dentro do barco. Tempestade, ventos fortes, ondas violentas, mar profundo. Aonde que eu vou ficar? Vou pular na água? Não, eu morro. Eu vou ficar dentro do barco. Eu falei, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu tinha mania, a grande ideia de ir pescar. Meu primo Flávio, que deve estar me ouvindo aí, esposa da Daiane, que é aqui com a gente, sabe isso aí também, que é um pescador de meia tigela. Né, Flávio? Quantas vezes a gente passou na peixaria para dizer que pegou peixe? Mas vamos lá. Aleluia. E uma vez, voltando de uma pescaria como essa, não lembro exatamente quem estava, e estava dando aquela marolinha, aquele ventozinho maroto, não muito forte, mas como eu não tenho experiência no negócio, qualquer ondinha que dava, qualquer marolinha que dava, o barco, ó, na hora. Tem colete aí? O que eu pensei? Eu vou pro meio do barco, porque se bater um vento mais forte, uma onda mais forte, não vai me jogar para fora, porque a minha segurança era, por mínima que fosse, era o barco. A segurança daqueles homens, a segurança daqueles discípulos era o barco. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, guarde isso para a tua vida em nome de Jesus. Tem momentos em nossas vidas que mesmo no meio da tempestade, pega isso aí para a sua vida, mesmo no meio das ondas violentas, mesmo no meio de ventos que te jogam para um lado e para o outro, que parece que vai quebrar você no meio, partir você no meio, mesmo nesses momentos de forte tempestade, tem momentos das nossas vidas que nós precisamos descer do barco. A palavra de Deus fala que os homens estavam no barco, a tempestade era violenta, Jesus vem caminhando sobre as águas, os homens avistam Jesus, acham que é um fantasma. Jesus fala: não tenham medo, não se apavore, sou eu, Jesus, teu mestre. Aí Pedro grita: mestre, se tu é tu, deixa eu descer do barco e ir aí contigo. E Jesus fala para Pedro: então vem, pode descer. A palavra de Deus fala que Pedro, quando ouve o mestre falar que ele poderia descer, ele desce daquilo que dava segurança para ele e vai caminhando em direção a Cristo. Muitas vezes, para nos encontrarmos com Cristo, precisamos
descer do barco. Muitas vezes, para nos encontrarmos com Cristo, precisamos deixar para trás aquilo que nós achamos que é a nossa segurança. A sua segurança, a minha segurança, a nossa segurança é Cristo Jesus. Por mais feroz que esteja a tempestade, o barco não pode te dar segurança, senão você afunda com ele. Quem pode te trazer a esperança, a segurança, é Cristo Jesus. Não, pastor, eu não vou largar o barco, eu não vou descer do barco, eu não posso abandonar o barco, porque eu só tenho agora o barco, eu não tenho mais nada. Se eu descer do barco eu vou morrer, se eu pular do barco eu vou afundar. Desce do barco, desce do barco, porque nem sempre o barco que você acha que é a sua segurança, Jesus está lá. Jesus muitas vezes não está no barco. Num barco de um relacionamento que não é aprovado por Ele, Jesus não está lá. Num barco de um emprego que você achava que era bênção, mas é maldição na sua vida, Jesus não está lá. Desce desse barco. Num barco de uma escolha, de uma atitude, de uma decisão precipitada, desce desse barco. Jesus não está lá. Se você continuar nesse barco, por mais que você ache que é a sua segurança, vai afundar você e o barco, porque Jesus não está lá. Hoje é noite de você descer do barco. Hoje é noite de você descer do barco. Por que Jesus permitiu que Pedro descesse do barco? Por que Jesus, quando Pedro falou, mestre, deixa eu ir aí contigo, Jesus permitiu ele descer e ir até ele? Jesus, afinal de contas, saiu da praia, já tinha percorrido um percurso, já tinha andado uma trajetória muito boa para chegar até aquele barco. Ele poderia responder para Pedro, não, Pedro, fica aí, eu já estou chegando, fique no barco que eu já vou chegar, eu estou perto de vocês, eu vou fazer um milagre aí com vocês. Pedro, fique tranquilo que eu já estou chegando. Não. Jesus falou para Pedro, desça do barco, venha, caminha sobre as águas e vem aqui comigo. Talvez se Jesus falasse para Pedro, fica aí que eu já estou chegando, e Jesus fizesse um milagre dentro daquele barco, alguém poderia falar, Jesus fez o milagre, mas ele teve que usar o barco. Imagina se o barco tivesse quebrado ou afundado, o que seria de nós? Se não tivesse o barco. Jesus falou, Pedro, vem cá, deixa eu fazer um milagre primeiro, antes de cessar a tempestade, antes de eu parar os ventos, antes de eu acalmar as ondas. Desce do barco, deixa eu fazer um milagre aqui primeiro, ande sobre as águas, vem cá, porque eu estou te mostrando, Pedro, para você, para os discípulos, que não é o barco, não é o vento, não são as circunstâncias, não é o que está à nossa volta, é Jesus no controle, é Ele, é tudo por Ele, é tudo dele, o milagre vem dele, o prodígio vem dele, o escape vem dele, a libertação vem dele, a salvação vem dele. Quem acalma a tempestade e te dá a vitória é Ele. É Ele.
O barco é Ele. Pedro desce do barco. Desce do barco, Pedro. Descer do barco naquele momento, para Pedro, significava a seguinte coisa: eu estou completamente desarmado, porque agora nem barco tem mais para me segurar. Agora eu só estou na dependência sua, meu Deus. Descer do barco é se colocar completamente dependente de Deus. Muitas vezes nós não queremos descer dos barcos da vida, não queremos largar circunstâncias, coisas ou pessoas que nos dão uma aparente segurança, porque temos medo de perder, ficar inseguros e ficar completamente dependentes de Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Desça do barco. Desça do barco que tem te impedido de se encontrar com Cristo sobre as águas. Barco do relacionamento. Deus tem falado ao meu coração muito sobre isso agora, nesse momento. Barcos do relacionamento. Relacionamentos que têm impedido pessoas de terem relacionamento com Cristo sobre as águas, sobre as adversidades, sobre os problemas. Desça desse barco. Deixa esse barco afundar lá atrás, se for o caso, mas tenha um encontro com Cristo. Deixa eu falar uma coisa em nome de Jesus. Você só vai viver o sobrenatural de Deus quando você deixar para trás embarcações que te dão aparentes seguranças que não são verdadeiras. Vou repetir. Você só vai experimentar o sobrenatural de Deus quando você decidir deixar para trás embarcações que te dão aparentes seguranças, mas não são verdadeiras. Desça do barco. Seja dependente de Deus. Não vai ser o barco do teu emprego que vai te dar segurança com todo esse caos que nós estamos vivendo. É Cristo. Não vai ser o barco do seu patrão que vai te dar segurança com tudo isso que nós estamos vivendo. É Cristo. Desça do barco. Não vai ser o barco de um dinheiro que você tem ou não para receber que vai te dar o escape depois de tudo isso que nós estamos vivendo. Muito menos dinheiro, não que eu seja contra, tá? E eu quero também. Mas não vai ser dinheiro de governo nenhum que vai suprir as suas necessidades e vai te dar segurança. É Cristo. Desça do barco. Descer do barco é ser dependente de quem está fora do barco. Cristo que está andando sobre as águas. Desça do barco e se entregue para Ele. O problema é que nós estamos tanto tempo dentro de um barco. Nós estamos vivendo tanto tempo no meio de uma tempestade, em cima de um barco, que nós estamos nos acostumando com isso. Tanto tempo que você está no meio desse furacão, dessa tempestade, desse vento forte, dessas ondas violentas, em cima desse barco, que isso já faz parte da sua vida. Vou te contar uma história. Uma família tinha uma fazenda. E essa família, nessa simples e humilde fazenda, na verdade era só a área de uma fazenda, tinha uma vaquinha. Você já deve ter ouvido essa história.
uma vaquinha. E do lado dessa fazenda existia uma outra fazenda de uma família muito rica. E não tinha uma vaquinha, mas tinha centenas de vacas, tinha gados. Como é que o ajuntamento de bois, como é que dá o nome? Ramalhete? Manada, gado, rebanho. Obrigado, pastor Alexandre. Rebanho. Então essa família tinha, vamos botar assim, cada um falou uma coisa difícil, hein? Tinha muitos bois e muitas vacas, né? Cardume. Aleluia. E estava passando por essas duas fazendas um mestre, né? Um senhor, um mestre, e o seu seguidor, o seu discípulo. E essa vaquinha dessa família que só tinha essa única fazenda, essa única vaca, a vaquinha dele estava na beira do precipício. O mestre, o professor, o mentor, vai lá e empurra a única vaquinha no precipício, no barranco, que aquela vaquinha venha morrer. Aquele menino, aquele jovem que seguia aquele mestre, não entende e fala: mas mestre, por que o senhor fez isso? Já que era para fazer, já que era para empurrar a vaca no barranco, no precipício, no abismo, empurrasse então uma das vacas daquela fazenda, daquela família que é rica, mas não dessa família pobre que só tinha essa única vaquinha para o seu sustento. O Senhor, o mestre, olha para o seu discípulo, para esse jovem, e fala: um dia você vai entender. Eles vão embora. O tempo passa, os anos passam, e esse jovem e esse mestre voltam naquelas duas fazendas. E no lugar que era a fazenda da família pobre, que só tinha uma vaquinha que foi jogada no precipício, agora a fazenda era próspera. A fazenda era rica, era abundante. Não tinha apenas uma vaquinha, mas tinha inúmeras vacas, outros animais, tinha árvores, tinha plantações e tinha todo tipo de sorte, de prosperidade. E o senhor e aquele jovem foram lá na casa dessa família, dessa fazenda completamente restaurada. E chamam lá na porta e atendem, e o jovem pergunta para aquela família: olha, alguns anos atrás nós estivemos aqui, e aqui era uma fazenda muito simples, e tinha uma família muito simples, uma casa muito simples. Vocês sabem para onde eles foram? Vocês sabem qual foi o final da história daquela família? Porque eles não estão mais aqui. E aquela família responde: somos nós. Somos nós. Mas o que aconteceu? Perguntou o jovem. Como que vocês chegaram nessa prosperidade toda, nessa situação linda que eu estou presenciando toda? Aí o dono, né, o pai da família responde: olha, alguns anos atrás a nossa única provedora, a nossa vaquinha, era ela que nos dava leite, que nos dava queijo para vender, para manter a nossa família. Ela caiu no precipício. E nós estávamos acostumados com aquela vaquinha, com aquela situação, e a gente vivia com aquela vida lá mesmo, porque era aquilo que tinha pra gente. Mas pelo fato dela ter caído e morrido, a gente teve que se virar. E através do trabalho a gente foi buscando, e nós chegamos na situação que estamos. A nossa vida mudou completamente. Conforme eu falei, tem muita gente que se acostumou com as tempestades, vivendo no meio da tempestade, em cima de um barquinho. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem momento em nossas vidas que, assim como nós temos que descer do barco, nós precisamos perder a nossa vaquinha para a nossa vida ser mudada. Você aí na sua casa, Deus está falando contigo. Alguém está entendendo essa mensagem? Tem momento em nossas vidas que nós precisamos perder a nossa vaquinha para a nossa vida dar um start. Eu não estou falando aqui de prosperidade, de dinheiro, que seja isso também, mas o objetivo não é esse. Estou falando de uma vida transformada.
de uma vida restaurada, de uma vida completamente modificada. Essa vaquinha está te travando, essa vaquinha está te dando problemas, e você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus tem para você. Voltando para a história, Pedro desce do barco. A palavra de Deus fala que quando Pedro desce do barco, o milagre acontece porque Pedro começa a andar sobre as águas. Mas a palavra de Deus fala também que Pedro começa a olhar para o vento. Pedro começa a olhar para os lados. Pedro começa a olhar para as circunstâncias e deixa de olhar para o Mestre. Pedro até desceu do barco. Pedro até se colocou completamente refém e nas mãos do Senhor. Mas em algum momento na trajetória de Pedro deixou de olhar para o Mestre e começou a olhar para as circunstâncias. Muitas vezes nós estamos afundando porque estamos deixando de olhar para Cristo e olhando para aquilo que está à nossa volta. Muitas vezes nós estamos afundando, estamos morrendo, e morrendo muitas vezes literalmente, porque estamos deixando de olhar para Cristo e olhando para o vento, para aquilo que pode te desestruturar, independente da tempestade, querido, independente da força do vento. Se você decidiu sair do barco e se colocar nas mãos, nos braços de Cristo, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para o alvo. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que o mundo tem oferecido, não olhe para o que o mundo tem atacado, não olhe para o que o mundo, para o que o sistema tem minado. Olhe para Cristo, independente de qualquer coisa, se vai bem, se vai mal, olhe para Cristo. Talvez a tempestade na sua vida hoje seja a saúde, seja a doença, seja ela qual for. Não olhe para a circunstância, olhe para Cristo. Talvez a tua tempestade hoje seja financeira, seja ela qual for. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo. Talvez a sua tempestade hoje seja no relacionamento, seja dentro da sua casa, seja familiar. Não olhe para os lados, não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo. É Ele que te sustenta, é Ele que permitiu que você saísse do barco, que você descesse do barco, que andasse sobre as águas. Repare isso em nome de Jesus. Ele andou sobre as águas, Ele andou sobre os problemas e autorizou a Pedro a andar sobre as águas também. Pedro andou sobre as adversidades também. Cristo, quando você decide sair do barco e ir em direção a Ele, Ele te dá autoridade para andar sobre as adversidades também. Olhe para Cristo, olhe para Cristo, vá em direção dEle, vá em direção de Cristo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo. Desça do barco e olhe para Cristo, independente da situação, independente da adversidade, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Pedro decidiu sair, descer do barco. Começou a andar sobre as águas. E porque ele olhou para o vento, e porque ele olhou para as circunstâncias, e porque por alguns instantes ele deixou de olhar para o alvo, porque ele deixou de olhar para Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer que Pedro começou a afundar. Mas
pergunta que eu te faço nesta noite é: quem autorizou Pedro descer do barco? E eu te respondo: foi Cristo. Quem autorizou Pedro andar sobre as águas? Foi Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: Cristo não te coloca em furada. Jesus nunca vai te colocar numa situação para a tua derrota, para a tua morte. Se ele permitiu Pedro descer do barco e andar sobre as águas, por mais que Pedro tenha se desviado por algum instante, se foi Cristo que permitiu ele sair do barco e andar sobre as águas, se a permissão, se a ordem foi de Cristo, independente de Pedro dar uma escapulidinha ou não, Jesus pegou Pedro pela mão e não deixou ele afundar. Deixa eu ser voz de Deus para a tua vida nessa noite. Eu vou finalizar. Não tenha medo. Não tenha medo de descer do barco. Não tenha medo de deixar para trás aquilo que te dá uma aparente segurança. Não tenha medo de deixar para trás aquilo que te afasta ou te inibe de se encontrar com o Mestre. Se Cristo autorizou, pode descer, que por mais que por algum momento você venha olhar para a circunstância, você não vai morrer, você não vai afundar. Se você decidiu descer o barco para estar com Ele, independente de qualquer coisa, Ele sempre estará do seu lado. Quando você menos esperar, estiver afundando, Ele te pega pela mão e te fala: vem que eu te sustento. Não tenha medo de descer do barco. Pode chegar, subir os músicos, por favor. Não tenha medo de descer do barco. Meu querido e minha querida, em nome de Jesus, saia desse barco à deriva. Saia desse barco à deriva, sem rumo, sem destino. Se estiver no meio da tempestade ou em águas calmas, esse barco, se Cristo não está nele, ele está à deriva. Uma hora ele vai afundar e você vai com ele. Hoje é noite de você descer do barco. Hoje é noite de você descer do barco. Hoje é noite de você largar tudo aquilo que te impedia de se encontrar com o Pai. Abandonar tudo aquilo que te impedia de se encontrar com Cristo. E se colocar nas mãos do Pai e falar: Pai, Deus, eis-me aqui. Eu sou teu, a minha vida é sua, é o Senhor que conduz a minha vida, o Senhor é o meu capitão, é o Senhor, não é mais o barco, não são mais as circunstâncias, não são pessoas,